Esse vídeo pode conter gatilho. Ontem eu postei esse story aqui. Saí para fazer o meu treino na academia. E depois eu postei esse story aqui. Acontece que entre um story e outro, eu tive um pico de ansiedade, sim, na academia. Logo que eu cheguei no aquecimento, logo que eu cheguei mesmo, eu já comecei a ter pensamentos intrusivos e já comecei a me sentir mal e degustei ali uns minutos porque eu não sabia se ia passar ou não sabia o que fazer dali em diante. Fui no banheiro para acolher o que eu estava sentindo, para tentar me acalmar, para entender o que estava acontecendo. Saí do banheiro com a cara toda inchada, vi que eu tava um pouquinho melhor, ainda não sabia se ia embora ou se ia ficar, e fui fazer um pouco de bike porque a sala tava escura e ninguém ia ver minha cara inchada porque eu tava com vergonha. Eu melhorei durante os minutos de bike, fiquei bem melhor, então resolvi ficar, terminar meu treino, porque eu estava bem para isso. Eu hoje consigo ter esse filtro, esse termômetro do que dá e do que não dá para fazer. Então, no meu caso, deu, fiquei até o final do treino, e se eu não tivesse ficado, se eu tivesse precisado ir embora, teria ido embora sem problema nenhum, não teria tido problema em não fazer o treino. Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo? Na academia, sim, na minha vida, não. Agora, o que teve de muito novo ontem foi o fato de eu ter sentido vontade de gravar. E na hora, gente, eu só fiz o que me veio à cabeça. Obviamente, não tava num momento de pensar, e não é momento de gravar. Eu fiz o que me deu vontade de fazer. E mais tarde eu pensei sobre e eu entendi qual foi o. Por que foi um escape ali gravar, né? O vídeo, o filme e tal. Eu tava num lugar que eu não me sinto segura, né? Não era minha casa, não era um lugar que eu conhecia as pessoas que estavam ali. Eu não tava muito bem sabendo o que fazer, porque eu ainda não sabia se era pra eu ir embora, se eu ficava, se passava. E querendo ou não, eu já tenho uma intimidade em falar com o celular. É bizarro quando a gente pensa nisso, mas tipo, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu estou falando com o celular. Não tem uma pessoa atrás dele. Só terá uma pessoa atrás dele se eu postar esse vídeo e se alguém assistir. Porque se ninguém assistir, também vai continuar sendo falar para o celular, entende? Então depois, pensando sobre, eu entendi que fez sentido minha mente ter buscado o celular. Nesse sentido de, dava pra desabafar ali, mesmo que eu não postasse, até porque não gravei esses vídeos em nenhum momento com a intenção de postar sobre e tal. Enfim, esse tipo de coisa nem é um assunto que eu falo aqui, né? Nunca falei, eu acho. E aí eu vim aqui pra falar disso com vocês, pra tratar isso aqui com vocês. Óbvio que não, né, gente? Eu vou continuar fazendo terapia. E esse episódio em específico, apesar de eu já ter mastigado um pouco e já ter entendido mais ou menos o que aconteceu, apesar disso, vou levar esse episódio para a sala de terapia essa semana. Então, cada coisa no seu quadrado, né? Mas veja que no começo do vídeo eu falei sobre os stories, né? Eu chamei. Nossa, será que tá tão branco assim? Ou é a luz? Peraí. Tá branco mesmo. Vou espalhar com o pincel que tá sujo de base. Ele dá uma neutralizada. Então, falando aí dos stories, né? Por que que eu falei dos stories de antes e depois e tal? E por que que isso ficou na minha cabeça a ponto de eu querer vir gravar esse vídeo aqui hoje e compartilhar isso com vocês? Pra dizer que as coisas que a gente posta nos stories é uma mentira? Não. Pra dizer que nos stories a gente só posta os momentos bons, as coisas boas que nos acontecem? Não. Não, porque isso você já deveria saber. Tudo que eu posto nos meus stories são coisas reais, né? São coisas que estão acontecendo. Tanto que nessa foto que eu postei depois da academia, se a gente der um zoom ali nela, você vai ver que os meus olhos estão inchados por conta de eu ter chorado durante o treino. A questão é que fotos e vídeos e coisas que a gente gosta, né? Eu que gosto de Instagram, por exemplo,
a gente tira e a gente faz no momento que as coisas estão legais. Isso já era assim quando eu era criança. As fotinhos que eu tenho quando eu era criança eram de momentos legais. As fotinhos que eu tenho eram na praia, eram, enfim, em eventos, em coisas que estavam acontecendo, que meus pais iam lá, compravam o negócio ali, né, o filme de pôr na máquina. Então, imagina, se não era uma coisa absolutamente programada, né, que você comprava um filme pra pôr na máquina pra tirar a foto específica. Você acha que alguém comprava um filme pra pôr na máquina? Deixa eu deixar a máquina aqui, no momento de uma briga a gente vai tirar essa foto. Tipo, isso nunca aconteceu na minha vida. Não ia ser hoje que ia acontecer. E por que eu tô falando disso aqui? Porque hoje nós sabemos, ou deveríamos saber, eu acho que a minha geração pra trás tem um pouquinho mais de dificuldade de admitir isso, as gerações mais jovens já admitem com um pouco mais de facilidade, mas a rede social, as redes sociais, elas são sim uma extensão da nossa vida, né? Até porque aqui no Instagram, os stories, que é o que eu gosto do Instagram, eu gosto do Instagram por causa dos stories, gente. E aí, não é porque a gente compartilha, né? Não é porque a gente, né, se você, assim como eu gosto de compartilhar, compartilha um pedacinho da vida, que significa que a gente é obrigado a compartilhar um momento, uma situação que não é muito legal. Porque isso a gente faz, né? Falar das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades, de um momento, de repente, de um cansaço emocional, de uma situação que não tá legal. Isso tudo que a gente tá passando, a gente vai falar com quem pode nos ajudar. E no caso, por exemplo, no meu caso, vocês sabem, né? Já falei 1 milhão de vezes aqui, eu faço terapia há muito tempo, eu falo de terapia pra todo mundo. Todo assunto que eu converso sempre tem terapia no meio. Então eu sei muito bem onde buscar ajuda e tal. E se você ainda não sabe disso, era bom que você aprenda. Que a gente fala de determinadas coisas só com quem pode nos ajudar de alguma forma. Porque num momento de fragilidade, num momento de vulnerabilidade, a pessoa que não te ajuda muitas vezes te atrapalha. Imagina na internet, né? Que é um tribunal, porque a internet é um tribunal. A pessoa que não te ajuda te atrapalha. E na internet, essa pessoa ainda pode enfiar o dedo na ferida, gente. Às vezes por mal, porque tem gente que é ruim. Às vezes não é por mal também. Enfim, né? Isso é o que eu penso. Que principalmente dores e questões emocionais, a gente vai tratar com psicólogo, né? E algumas vezes uma equipe multidisciplinar ali com outros profissionais também. Pra quem gosta de... o mesmo batom que eu passei aqui, que é o batom que eu vou passar na boca, eu vou passar na bochecha também. Essa é a maquiagem que eu tava ontem, que vocês gostaram. Tudo batom, gente. Eu tenho um pouco de preguiça de pensar em maquiagem, eu faço isso. Pra quem gosta, além de consumir, aliás, além de postar, pra quem gosta de consumir, ou pra quem gosta só de consumir internet, é a você que cabe a maturidade de entender que a pessoa posta só um lado da vida. Eu acho muito engraçado quando alguém fala de fora dos stories. É lógico que fora dos stories a vida é diferente, gente, pelo amor de Deus. Mas só faltava pensar que é a mesma coisa. Não faz sentido esse pensamento. É muita falta de maturidade isso, gente. É muita falta de maturidade. Achar que a pessoa tá te enganando, tá mentindo pra você. Não, ela só tá escolhendo qual a face da vida dela que ela vai mostrar. E ela não tem obrigação nenhuma de expor a vida dela inteira pra você. Uma coisa é quem trabalha com isso e ganha dinheiro com isso, vender coisas falsas, né? Fingir, fazer falsidade mesmo. Aí a outra coisa também é uma questão de caráter, de índole. Ainda assim, eu digo que a maturidade é de quem consome. Porque a pessoa vai continuar fazendo o que ela faz. Ela vai continuar mostrando só o que ela quer. Sendo verdade ou mentira, ela vai continuar mostrando só o que ela quer. Porque na internet a gente mostra só o que a gente quer. Então é isso, gente. Pra quem gosta de compartilhar, assim como eu gosto de compartilhar, tenha a sabedoria de compartilhar. Se vai colocar alguma coisa que ainda te machuca, que ainda é uma questão, pensa se você vai aguentar a consequência daquilo. Gente metendo bedelho, gente falando que você não quer ouvir. Eu, com essa relação com a ansiedade, pra mim já é tranquilo. Tem coisas que eu jamais falaria aqui nesse formato de vídeo, mas nunca! Porque ainda não lido bem com a situação. Então a gente tem que ter a sabedoria do que a gente aguenta postar. Porque pode ter uma consequência. Você tá colocando, você tá expondo. Então pode ser que você tenha uma devolutiva que não seja legal. E pra quem consome, principalmente, quando eu pensei... Quando eu senti vontade de gravar, foi principalmente pra quem consome. Pra quem consome, cuidado com a ilusão de achar que você conhece uma situação. Eu postei um tempo atrás no YouTube um vídeo, não vou nem falar o tema aqui, porque eu não quero que vá lá assistir. Porque eu sabia que lá, as pessoas que assistem lá não são as mesmas daqui, são menos pessoas, enfim. Tem gente que não me conhece pessoalmente por lá. E
E o vídeo teve uma repercussão legal, até entre quem me conhece, justamente porque eu falei de uma situação pesadíssima que eu tinha passado, mas que já tinha se resolvido. Eu só compartilhei quando já tinha se resolvido. Então, de um lado, a gente compartilha aquilo que a gente está pronto para falar sobre, e do outro, a gente não se ilude com a vida de ninguém. Esse assunto que eu falei nesse vídeo, é um assunto que as pessoas são muito iludidas com relação à minha vida. Tipo, isso daqui é perfeito na vida dela. Não é. Não é, não tem nada perfeito na minha vida. Nada perfeito na minha vida. Então, é isso, gente. O vídeo foi esse. Lógico que ficou longo porque eu não sei falar pouco. Obrigada se você assistiu até aqui. Tchau!